Olha, a gente vai trazer aqui para vocês as apurações, esse debate que é tão importante em relação a de que maneira deve ser visto o nosso debate, né? Em relação a de que maneira deve ser visto daqui para frente. Devem ser vistos esses encontros. Quais são as regras? Haveria de ter um freio? É possível colocar um freio ou que alguém dê o mínimo de atestado de sanidade para participar de um debate à Prefeitura de São Paulo ou a quaisquer outras prefeituras? Basília Rodrigues, Théo Cury, Pedro Duran, Clarice Oliveira estão aqui comigo. Bom dia, hein, meus amigos? Bom dia, Desculpe bom o dia. cardápio, hein? Eu queria recebê-los aqui com um cardápio um pouquinho melhor, uma coisa mais digestiva, mas a gente teve já de dar esse nó no estômago de todo mundo. Clarissa, o que isso fala sobre a nossa capacidade de debater? Porque é incrível que, quando ocorrem problemas assim, a gente traz muito para a gente assim, não, como é que está a nossa capacidade? Mas o que é que a gente começa a ter que ter ideias para justificar a violência do outro, violência física e violência verbal, porque a violência verbal já tem trazido uma dose muito grande de infantilidade, violência e tudo que a gente pode ver em um debate. Isso coloca em xeque os debates? Assim, algo tem de ser revisto? Elisa, bom dia para você, bom dia para os meus colegas, todo mundo que está aqui com a gente. Elisa, o que está acontecendo nos debates aqui na disputa pela Prefeitura de São Paulo está pondo em questão os debates em si, porque a gente está falando de um programa que já teve regras bastante rígidas, muito mais rígidas do que a gente costuma ver ali historicamente em confrontos desse tipo. A gente vinha assistindo no decorrer dos últimos anos a um engessamento cada vez maior. Ao longo dos anos, os candidatos foram exigindo regras mais rígidas, normas ali que dificultassem, os deixassem menos expostos aos seus adversários. E isso acabou tornando os debates um pouco enfadonhos até durante um bom tempo. E agora a gente percebe o seguinte, os candidatos não estão lá, pelo menos vários deles não estão lá, para debater e para falar com o telespectador. Eles estão lá para gerar cortes para as redes sociais ou para falar para um público que não é aquele da televisão. É isso que é o mais curioso. E aí você passa a ter um veículo, um instrumento ali de comunicação que, além de não servir ao seu propósito, vira um fator de risco para as campanhas. Eu estava conversando agora há pouco com alguns integrantes das campanhas aqui em São Paulo para tentar repercutir um pouco esse debate e senti assim... Olha, está cada vez mais difícil você participar de debate. Uma dessas fontes estava me dizendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você chega lá, quando você vê o prefeito da maior cidade do país virar para um outro candidato e falar, você cheirou, sabendo que esse candidato tinha acabado de ser alvo aí de uma notícia falsa disseminada por um outro adversário, numa provocação muito clara, muito rasteira, muito baixa. A gente está falando do prefeito da maior cidade do país, não era um candidato nanico que quer aparecer, né? Então o nível desceu assim para um patamar muito absurdo e isso está colocando em questão a participação dos candidatos nesses eventos e também a disposição dos veículos de realizar esses eventos. Não tem como não colocar isso em discussão. Mas, pelo menos por enquanto, Elisa, eu fui conversar ali, por exemplo, com a campanha de Guilherme Boulos, o que me disseram é que até segunda ordem ele vai seguir participando de todos os debates. Mas... tem agora um clima de muita apreensão ali. Na campanha de Ricardo Nunes, por exemplo, estavam levantando ali a preocupação, olha, ninguém sabe se o Datena vai ficar na disputa ou não. Por mais que a cúpula do PSDB agora diga, não, ele segue na disputa, a gente está com a candidatura mantida, é uma avaliação que ele vai ter que fazer ao longo das próximas semanas. Então tem uma apreensão muito grande em cima disso e de que forma isso pode mexer aí no tabuleiro da disputa. Um outro ponto que foi levantado para mim nessas conversas se o fato de Pablo Marçal ter conseguido o que ele queria vai ter impacto nas pesquisas ou não, se isso vai repercutir a favor dele ou não. Ninguém soube ali me arriscar um palpite. No geral, o pessoal falou agora é hora da gente esperar um pouco para ver o que vai acontecer.